Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é a continuação das aulas de Direito Administrativo Constitucional, especificamente referente aos artigos 37 a 41 da Constituição. O artigo 41 ele é bem pequenininho e vai falar sobre a estabilidade do servidor público. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, quem fizer concurso público entra para um período de 3 anos chamado de estágio probatório. E ao final desses 3 anos, se aprovado nesse estágio probatório, ele se torna estável. Apenas o servidor efetivo. Recrutamento amplo não entra nessa, a função pública não entra. Bom, parágrafo 1º. O servidor público, então, quando já está estabilizado, o servidor público estável só perderá o cargo, só pode ser mandado embora em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, somente na justiça é o primeiro caso. E somente na justiça e depois de não haver mais possibilidade de recurso. Ou, inciso 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Se ele comete um ilícito administrativo, ele vai responder a um processo administrativo, não é um processo judicial, e garantida a ampla defesa dele, se concluírem que de fato ele cometeu o ilícito e se para aquele ilícito for prevista a pena de demissão, ele será demitido a bem do serviço público. Ou ainda, mediante, inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Foi instituída por uma emenda constitucional a avaliação periódica de desempenho para os servidores públicos. Quem obtém nota abaixo de 60, se não me engano, não lembro se por 3 ou 5 vezes, pode ser demitido. Mas é óbvio que a gente vai cair no inciso 2º, porque às vezes o chefe pode ter sido injusto, ele tem direito a recursos, mas enfim, aqui é importante saber, nesse inciso 3º, que existe uma avaliação periódica de desempenho que, se insatisfatória, pode gerar demissão do servidor depois dele ter exercido seu direito de ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável e será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Sou Adriana, servidora do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Aí me mandaram embora, chegaram à conclusão que eu cometi um ilícito. Aí eu entro na justiça e o juiz fala: epa, o Estado errou em mandar a Adriana embora e obriga o Estado a me reintegrar. Como a gente tem uma carreira
que algumas posições nessa carreira, quando vagas, podem ser ocupadas pelo servidor que preencheu os requisitos, alguém ocupou minha vaga. Ou então, se alguém fez concurso público, essa vaga foi aberta mediante concurso, enfim, alguém vai ocupar a minha vaga. O ocupante dessa vaga vai, se for no caso dele ter ocupado a minha vaga por progressão na carreira, ele vai voltar para o cargo de origem e não tem direito a indenização nenhuma. Foi uma questão judicial, o juiz mandou e pronto, final. Sem direito a indenização nenhuma, mas aí, e se o cargo dele já tiver sido ocupado por outro, e por outro, e por outro, e por outro, porque, né, pode acontecer ali daquela sequência. Aí, ou então, se for alguém que ocupou a minha vaga por um novo concurso público, ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, nós temos 3 situações que podem ocorrer quando um servidor que foi demitido injustamente é obrigado a ser reintegrado, o Estado é obrigado a reintegrá-lo por uma decisão judicial. Ele volta, ele é reintegrado e uma curiosidade, ele recebe todos os salários desse período e conta tempo como tempo de aposentadoria, conta, enfim, tudo, todos os benefícios, mas aí é importante saber que ele vai ser reintegrado. E se tiver alguém ocupando a vaga dele, essa pessoa volta para o cargo de origem sem direito a indenização nenhuma. Ah, mas não tem como voltar essa pessoa para o cargo de origem. Então, ela vai ser aproveitada em um outro cargo ou então vai ser colocado em disponibilidade. Colocado em disponibilidade significa que, olha, eu não tenho serviço para você não. Você fica em casa aguardando eu resolver essa presepada para você voltar ao trabalho. Mas também não vai receber a remuneração integral. Vai, enquanto tiver em disponibilidade, recebe remuneração proporcional ao tempo de serviço que a pessoa tem no serviço público. Reconduzido ao cargo de origem, se não for possível, aproveitado em outro cargo, se não for possível, colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ah, seu juiz, eu não tenho como voltar, reintegrar essa pessoa para o cargo dela, porque já saiu uma lei extinguindo esse cargo, extinguindo essa carreira. Não existe vaga nenhuma nessa carreira. Isso pode acontecer, porque um processo judicial é demoradíssimo. Então, esse servidor estável vai cair naquela última possibilidade do inciso anterior. Ele vai ficar em disponibilidade, ele vai ficar em casa, porém com remuneração proporcional ao tempo que ele tem de serviço público até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Nós vimos que tem avaliação periódica de desempenho. No caso do servidor que está nesse período de 3 anos, que é considerado, que é chamado de estágio probatório, ele tem uma avaliação especial de desempenho. E aí é instituída uma comissão para fazer essa avaliação, não é só o chefe dele com um colega. É uma comissão que vai ser instituída para fazer a avaliação de desempenho de todas as pessoas que estão em estágio
probatório e somente não basta, não é apenas cumprir 3 anos e adquirir estabilidade. Nesses 3 anos, ele é avaliado anualmente e se ele passar em todas as avaliações efetuadas nesse período, aí sim é que ele adquire a estabilidade. Terminamos, então, o estudo do artigo 41 da Constituição da República, da seção 2 dos servidores públicos. Obrigada por acompanhar meus vídeos, espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!